vencedor. Era a primeira competição do nosso recém-formado time de natação da escola de ensino médio. O clima durante a viagem de 3 horas era de expectativa para 48 adolescentes que só pensavam na vitória. No entanto, o entusiasmo se foi quando nossos peixinhos desceram do ônibus e se depararam chocados com os musculosos adversários. O treinador olhou as tabelas. Com certeza houve algum engano, pensou ele, mas não falou nada. Mas as tabelas só confirmavam que estavam no lugar certo e na hora certa. Os 2 times formaram uma fila ao lado da piscina, ouviu-se o apito, as provas começaram e nosso time perdeu. Na metade da competição, o treinador Ruye percebeu que não havia ninguém escalado para uma das provas. Está certo, time. Quem quer participar da prova de 450 metros nado livre? Perguntou o treinador. Vários colegas levantaram as mãos, inclusive Justin Rugsby. Eu nadarei, treinador. O treinador olhou para o rosto sardento daquele jovem e disse: Justin, nessa prova você tem que dar 20 voltas pela piscina e eu vi você conseguir somente 8. Eu consigo, treinador. Deixe-me tentar. O que são 12 voltas a mais? Com relutância, o treinador Ruye cedeu. Afinal de contas, pensou, vencer não é o mais importante. É competindo que se constrói o caráter. Então ouviu-se o som do apito. E como torpedos, os adversários mergulharam e conseguiram terminar a prova em meros 4 minutos e 50 segundos. Os vencedores uniram-se para as comemorações, enquanto nosso grupo lutava para terminar a prova. Depois de longos minutos, o último membro de nossa equipe saiu da água. Bem, não exatamente o último, porque Justin ainda estava lá. Ele, cansado, puxava o ar enquanto dava braçadas, tentando lançar o corpo franzino para a frente. Dava a impressão de que a qualquer momento afundaria, mas havia algo que o impelia a continuar. Por que o treinador não manda esse menino parar? Cochichavam os pais dos outros garotos. Parece que ele está para se afogar e a prova já terminou há 4 minutos. Mas os pais não perceberam que a verdadeira prova, a de um menino que se transforma em homem, estava apenas começando. O treinador foi até o jovem nadador, ajoelhou-se e vagarosamente falou com ele. Aliviados, os pais pensaram, finalmente ele vai tirar aquele menino antes que se mate. E para surpresa de todos, o treinador levantou e afastou-se da borda da piscina enquanto o jovem continuava a nadar. Um companheiro, inspirado pela coragem do amigo, foi até a lateral da piscina e o acompanhava pela raia dizendo, vamos, Justin, você consegue, continue, não desista. Outro companheiro uniu-se a ele e outro e mais outro, até que todo o time estava junto, andando pela beira da piscina e encorajando o companheiro. O time adversário viu o que estava acontecendo e uniu-se ao coro que contagiou todo aquele lugar. Os pais, antes preocupados, agora se levantavam, aplaudiam, gritavam e até rezavam. O lugar pulsava com a energia e o ânimo de todos os nadadores que bombeavam coragem para aquele menino que estava na piscina. Tinham-se passado 12 minutos desde o início da prova, quando, sorrindo, Justin Rugsby nadou a última volta e saiu da piscina. A multidão tinha aplaudido o vencedor quando ele cruzou a linha de chegada. Mas agora, em pé, a salva de palmas para Justin foi a prova de que a maior vitória foi a dele, simplesmente por ter chegado ao final.
Meu irmão, minha irmã, a maior vitória é chegar ao final. A maior vitória é não interromper a competição empreendida, o caminho tomado, a decisão decidida, o compromisso assumido. Chegar ao final é a maior vitória. Mesmo que pareça, ao longo do trajeto, que se vai afundar. Mesmo que despertemos compaixão, dosinha dos outros. A maior vitória é chegar ao final no seu casamento. A maior vitória é chegar ao final nessa doença. Mesmo que ao final ela leve você e você não a tenha superado, mas chegou ao final dela. A maior vitória é chegar ao final daquilo que a gente um dia assumiu como compromisso. Onde está a hombridade, a nobreza, o compromisso, a honra? Meu irmão e minha irmã, virtudes, valores, não se compra em supermercado. Nobreza não é um título comprado, adquirido, nem honra. Ser de fato vencedor em qualquer coisa que seja é não termos nos deixado vencer pelos obstáculos. Veja um episódio como este, o que ele foi capaz de despertar. Aqui eu contei para vocês um episódio real. Esses fatos que aqui trago são relatos reais. E na nossa vida nós temos nos deparado nesses tempos agora com um conflito de gerações. Uma geração que já está aí na casa dos seus 40, 50, 60. Brava, heróica, lutadora, que tenta preservar a todo custo o nome do seu pai, o nome da sua mãe, a fé transmitida por eles. E como consequência de um século passado que ultrapassou revoluções terríveis que trouxeram uma desgraça sobre a face da terra, sobretudo um amolecimento do ser humano, um enfraquecimento do ser humano, tirando resiliência, força de vontade, caráter, destruindo a fé, amolecendo as estruturas familiares. Tudo isso semente demoníaca do século passado que veio para este século tem gerado homens fracos. Homem no sentido homens, no sentido ser humano, mulher também. E a gente constata num episódio como este, o que de fato faz de alguém vencedor? A luta, primeiro, a coragem daquele menino de enfrentar uma competição que ele nunca tinha experimentado. A coragem dele, sem nunca ter feito aquela prova. Ele vai competi-la, se coloca à disposição. E quando todos terminam, ele continua lá, mas ele queria ir até o fim, cumprir todas as voltas na piscina. O que aquele rapaz provocou em todos que estavam do lado de fora? Admiração. Ele atraiu a atenção. Ele despertou compaixão. E termina que, ao fim,
Ele consegue a adesão de todos, há como um sentimento que todos comungaram de vitória. Isto se chama a força de um ser humano. Está em não desistir. A caminhada iniciada, o compromisso empreendido, a palavra dada, o desejo de honrar uma decisão tomada. Meu irmão e minha irmã, aqui está para nós hoje também uma reflexão muito preciosa. Só devemos parar ao final da caminhada. Só devemos nos entregar a qualquer coisa quando chegarmos ao final. Quando alcançarmos o final. Há muitos compromissos assumidos por nós ou responsabilidades assumidas que não são levadas a cabo. Isso é para nós um atestado de fraqueza. Isso é para nós um atestado de incompetência. E todos nascemos para a competência, não o contrário. Em tudo aquilo que iniciarmos. E quando nos sentirmos completamente sem força, sem condições de levar adiante aquilo que assumimos, é aí que a fé vem em nosso socorro. É aí que o sobrenatural vem em nosso socorro e milagres maravilhosos acontecem e transformam todo o ambiente em que estamos, todas as pessoas que nos observam, que convivem conosco, todas aquelas pessoas que são atingidas no raio em que ali estamos vivendo e convivendo, são também elas transformadas pelos milagres extraordinários que a nossa fraqueza, unida à nossa coragem e decisão de não desistir, provocaram. Nós somos filhos de um rei, e quem é filho de um rei traz no sangue a realeza. Não dá para ter frouxidão em nenhum aspecto da nossa vida, para aceitarmos a frouxidão em nenhum aspecto da nossa vida. Fica para nós hoje a bela lição deste rapazinho e fica para nós, sobretudo, uma reflexão muito preciosa. A propósito, hoje nós vamos recordar aqui neste programa a data em que a Bélgica, lá na Europa, adotou a eutanásia recentemente. Uma decisão terrível. Eu vou inclusive conversar com um amigo que lá vive, como a sociedade belga convive com a prática da eutanásia naquele país. Se a nossa geração segue os passos dos nossos pais, a gente não desiste antes do jogo terminar, da competição terminar, da vida terminar. Um casamento não termina antes da nossa vida terminar. Um compromisso com os valores, com a verdade, com o caráter, com a honestidade não termina antes da nossa vida terminar. Antes morrer do que pecar. O nosso compromisso com a vida não termina antes dela nos ser tirada contra a nossa vontade, mas não com a nossa vontade. Mas são sinais de uma geração. A eutanásia é sinal, é sintoma de uma geração que deixou de compreender isso, que a vida só acaba ao final. E não sou eu quem dá o final à vida. Que Deus abençoe a todos nós.